Pessoal, antes de começar o Furduns todo, eu gostaria de lembrar uma coisa. Esse sonho, desde quando eu conversei com o Andrés, um dia encontrei ele andando pelo centro, o Andrés vai lembrar disso, na Feira do Livro. Ele disse, cara, a gente está trazendo o TED para Santa Maria, cara. E eu disse, cara, não posso dizer agora as palavras que eu falei para ele naquele momento, né? Mas ainda não passou das 10, mas, cara, muito show. Então, antes de começar o negócio, eu queria uma salva de palmas para esse... E tirem bastante foto desse TED em Santa Maria, porque isso aqui, ó, é uma conquista que a gente, que essa galera conseguiu, mas que é para vocês. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para essa galera. Já que o vídeo anterior falou, não esqueçam de agradecer. Tá bom, a gente vai seguir. Bom, meu nome é Cristiano Silveira, eu tenho 34 anos, sou santamarense, nasci aqui, morei um tempo fora, retornei para cá porque eu acredito que Santa Maria tem muito potencial, tem lugar, tem espaço para todo mundo crescer. E nisso também tem muita oportunidade, muita mesmo. É uma cidade, são dados que a gente sempre divulga, até pelo que foi anunciado, Parque Tecnológico, fui presidente da AGESM, da Associação dos Jovens Empreendedores, sempre lidei muito com esse movimento jovem, gosto disso. Só que isso aí eu vou comentar como é que começou todo esse processo, mas o detalhe é o seguinte, meus pais eles estão aqui me vendo, eles, cara, eu não acredito que tu vai falar num palco, porque eu era um tímido crônico, absurdamente travado, e eu não dava bom dia e boa tarde, não era por falta de educação, era porque eu era tímido mesmo. Então a ideia foi desbloquear esse processo, por isso que muitos desafios eu encarei naquele negócio tipo de fobia. Tenho fobia disso, então eu vou mexer com isso, eu tenho que terminar com isso. Então esse tema recomeçar, eu acredito que tem tudo a ver com Santa Maria, obviamente, mas não só porque aconteceu de toda essa função que teve em janeiro passado, mas também porque a gente vive um momento diferente. Santa Maria sempre foi a cidade cultura, a cidade universitária, não interessa o título que foi dado, mas a gente sabe que tem 35 mil estudantes aqui, universitários. São 300 mil habitantes, perto de 300 mil, mas 35 mil estudantes universitários, é muita gente. Segundo maior contingente militar do Brasil, cara. Tem noção do que é isso? O potencial que existe dentro dessa cidade? E a quantidade de dinheiro também que vem, né, através do Ministério da parte federal. Então, esse recomeçar, provavelmente, por ter passado por todo esse processo, já deu o clique. Se não foi feito antes, não foi bolado nada antes, agora é a hora. A oportunidade é agora. Então, por isso que eu resolvi falar sobre paixão por empreender. Esse processo todo, onde é que surge isso, cara? Empreendedorismo, que coisa é essa? Da onde que surge? Quem é empreendedor? Que é isso? Os caras são os malucos, são os caras que não param quietos, não sossegam direito. E eu sei que tem muita gente aqui que eu já vi, apesar da luz estar forte aqui no rosto, mas eu já identifiquei muita gente com um perfil também assim, insaciável. E não é à toa que vocês estão aqui hoje. Porque o TED tem história para contar. Olha só a experiência que a gente teve aqui com esses dois empreendedores, tanto da cultura como da tecnologia. Então isso é legal, cara, a paixão por empreender. De onde é que vem isso? Tá? Então, como é que o conceito, né? Empreender, a gente toma como empreender uma ação, vontade. Como é que o cara cria esse processo todo? Então, surge daquele ser persistente, daquele cara que é teimoso muitas vezes, né? A persistência é tanta que, o cara é teimoso mesmo, cara, não sossega, larga essa ideia, mas o cara vai lá e insiste. E eu sei que vocês estão balançando a cabeça porque vocês já passaram por isso. O cara insiste, não, essa ideia eu acredito, passa, remolda, vai, erra, cai, e isso é empreender. O processo do empreendedorismo, ele não está naquele momento, eu fiz, tem que dar certo. Até isso eu admiro os americanos. Porque lá, se você vai fazer um empréstimo, alguma coisa nesse nível, eles valorizam isso na pessoa. Tu já quebrou? Já, mas
O que tu aprendeu com isso? E aí eles... Opa, esse cara sabe por onde não tem que passar. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. O pessoal ainda... O empreendedorismo é um termo muito novo no Brasil, sinceramente falando, porque não está tão difundido como nesses outros países. E o empreender, e brasileiro então é fantástico, porque ele é criativo, ele é festeiro. E uma coisa interessante, assim, eu já tive a oportunidade de passar por alguns países do mundo, aí afora, e o que mais me chamou a atenção foi quando a galera diz assim, cara, vocês têm, you have a Brazilianaire. Brazilianaire, millionaire have millions. Brazilianaire have Brazilians. Cara, é a brasilidade, cara. É a criatividade, aquele povo que paga 51% de imposto e tá... Ô meu, vamos tomar uma cervejinha aí, meu, vamos tocar um pagode aqui, já é, mano, já é. Cara, é errado, é certo, eu não vou julgar agora, mas que a gente leva a vida bem mais fácil que essa galera de fora leva. Então isso chama muita atenção do pessoal de fora. Não é à toa que o Brasil está na bola da vez. Não é à toa que o Brasil hoje, ele está, tirando Copa do Mundo, Olimpíadas, mas o Brasil está com... a economia está aquecida, está sendo desenvolvido, aí eu começo a trazer para dentro, para Santa Maria. Cara, e Santa Maria? Onde é que entra nesse contexto? Santa Maria... Tu bota Santa Maria no Google, vai achar lá na Califórnia primeiro, né? Depois tu bota /RS e vem para cá. Aí tu diz, cara, mas Santa Maria... Só para vocês terem uma ideia, eu mantenho online um blog chamado comitêdeempreendedorismo.com.br. E esse blog, eu tenho uns 2 vídeos sobre Santa Maria lá. Explica, tem 1 milhão de habitantes aqui perto, economia voltada para isso, para aquilo, beleza. Só que esse vídeo estava com uns 4 mil acessos, em torno disso. No dia 27 de janeiro, esse vídeo foi a 23 mil acessos. Aí eu pergunto, será que Santa Maria se posicionou na mídia do jeito que a gente gostaria? Eu, na minha humilde opinião, não. Mas, o que entra todo nessa questão do empreendedorismo? Nós temos que aproveitar que os holofotes estão virados para isso. Não me interpretem mal no sentido de exploração, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem a oportunidade e está tendo a obrigação de mostrar para todo mundo fora de Santa Maria, inclusive aqui dentro também, porque tem que ser mostrado aqui dentro, que a gente tem competência, que a gente tem oportunidade e sim, a gente é empreendedor, porque sabe superar grandes perdas. Essa é a oportunidade. E isso, hoje eu estou aqui, e agradeço ao TED por isso, para eu poder ter essa oportunidade de mostrar, falar isso para vocês. Cara, eu sei que foi doloroso, mas a gente tem que ir para cima. Por isso que recomeçar é um termo extremamente bem apropriado. E quando eu falo em empreender, não tem como desgrudar de paixão. A paixão, o tesão, a vontade de fazer aquilo, aquilo que te move, aquilo que faz tu levantar na cama de manhã, e dizer, caraca, meu, eu tenho... só que quando tu tá com um negócio que tu gosta do que tu faz, ou faz o que gosta, o cara não desgruda, o cara acorda antes que o despertador acorde o cara. Dá tesão de fazer aquilo. E é isso que a gente precisa hoje. De onde é que vem isso? Como é que surge isso? Como é que a pessoa clica, dá um gatilho e diz, boa, vou fazer isso. Onde é que eu comecei? Agora eu já descobri. Nosso colega começou tomando cerveja, né? Foi daí que descobriu. Então, esses são os cliques que eu falo. A relação com o pessoal. Então, eu fico perguntando, beleza, eu entrei na área de TI, né? Como foi falado. Cara, eu me formei no Colégio Técnico Industrial em Eletrotécnica, eu subia em poste, eu trocava cruzeta, eu fazia manutenção em transformadores, eu tinha 20 quilos a menos, cabeça rapada e, bom, mais branco do que eu sou hoje. Então imagina assim, eu entrava nos transformadores para fazer a manutenção, né? Eu não precisava fazer de fora. Só que eu rodei todo, eu fui trabalhar fora de Santa Maria com 17 anos e fui trabalhar exatamente na área de eletricidade. Adorava aquilo. Eu não odiava, eu detestava falar com pessoas. As pessoas eu era tímido, não conseguia interagir.
E nesse contexto todo, foi quando eu estava lá na empresa e um colega meu me chamou e disse, cara, vem cá que eu te mostrar um negócio. Eu já mexia com o computador, mas mexia ali. E ele chegou e disse assim, ó, olha para essa tela. Aí eu olhei para a tela. Sim, alguns de vocês já viram essa tela, né? Eu sei. E não adianta dizer que não. E quem não viu, bota no Google. Bota DOS, screen, é isso aí. Imagina mexendo no iPhone aí, ó. Digitando ali naquele tecladinho virtual. Essa tela ele me mostrou lá e disse assim, cara, olha essa tela. Eu disse, cara, o que tem essa tela? Digita date. E eu digitei date. E quando eu dei o enter, cara, apareceu a data do dia. Cara, vocês não têm noção como isso mudou minha vida. Eu tava programando, cara. Quem é da área de TI sabe a emoção que é aprender essa... Eu sei, eu não tenho... Tá. Mas isso aí mudou, então por isso que eu digo assim, cadê o clique? Qual é o clique? Quando é que o cara começa a empreender? Aí começou o empreendimento. No outro dia eu pedi demissão, voltei para Santa Maria. No outro dia não, mas deu mais um... Eu tive com um previso prévio, né? Óbvio. Mas eu voltei para Santa Maria e disse, cara, eu vou estudar, eu vou ir para a área de TI, cara, isso aí é o futuro, cara, isso aí não tem, olha todo mundo, olha o tesão que é trabalhar com esse negócio, programado, visual. E eu comecei, me formei em sistemas de informação, abri minha empresa antes de me formar, porque eu não queria fazer parte da estatística. Chamei 2 colegas meus programadores e disse, cara, vamos lá. E começou a desenvolver. Da mesma forma que o dia a dia vinha, cara, vamos lá, pega um sistema aqui, nunca dizia não, vem, vamos fazer. Chegou um ponto que hoje a gente está especificando um pouco mais, a gente já aprendeu onde cai. A crise de 2008 nos afetou diretamente, a gente praticamente quebrou a empresa, está se reconstruindo de novo, beleza. Mas o contexto todo é, depois disso aí, desse plim, eu conheci a Associação de Jovens Empreendedores aqui em Santa Maria, o qual fui convidado a fazer parte da diretoria, e ali eu vi, cara, falar com pessoas é legal. Isso é uma coisa legal de Santa Maria. A gente, não é trabalho só meu, com certeza, eu estou como gestor executivo lá, mas tem uma galera, e há anos você pensado nisso. Tem um parque tecnológico que está entrando em operação, gurizada. No final desse ano, isso é um sonho de 20 anos que a gente vai conseguir realizar. No total, uns 7 milhões de investimentos só de infraestrutura, mais uns 5 e poucos de equipamentos. E isso, cara, é um dos pontos do tal do recomeçar. Porque isso cara, a gente está precisando de gente com paixão para empreender, para projetar isso para frente. Todo esse esforço que a gente faz, e muita gente está nesse processo, cara, é para isso. A gente não consegue fazer sozinho. Não adianta. Somos grupo pequeno, mas tem que ter vocês junto. E Santa Maria precisa disso. Santa Maria está vivendo um momento muito bom, cara, que é essa galera com tesão para fazer as coisas. Cara, vamos embora, vamos fazer. E é isso que a gente precisa. Hoje, por vocês estarem aqui, já são diferenciais. Exatamente por querer ouvir, querer prestar atenção, querer saber um pouquinho mais sobre essas histórias desses empreendedores. E eu defino uma coisa. Eu chamo de esquina da sorte, não sei se alguém já fala coisa assim, mas eu chamo de esquina da sorte. Quando a gente chega, e aí cara, boa sorte lá. Eu não estou dizendo joga pro acaso e que a bicha. Eu estou dizendo, cara, se tu chegou na preparação, se tu chegou nesse vínculo que tu está hoje, se tu encontrou essa oportunidade, tomara que tu tenha te preparado para te aproveitar ao máximo essa oportunidade. Então eu chamo muito isso preparação, onde a preparação encontra a oportunidade. Isso é esquina da sorte. E eu gosto muito de falar o seguinte, aquela história do cavalo passar encilhado, cara, isso aí eu não faço uma revolução com cavalo, cara. Eu sou gaúcho, de coração, adoro montar cavalo, mas assim, não, acho que o melhor conceito é o seguinte, é um Porsche Carrera estacionado na esquina, com a porta aberta, dizendo, o primeiro que entrar, leva. E se você está lá atrás e não se preparou, não trabalhou o fôlego, cara, tem gente que vai chegar primeiro, vai pegar esse Porsche e vai andar com ele. Então, o que eu me refiro é assim, preparem-se. Eu sei que tem muita gente boa, muita gente preparada. A oportunidade está explodindo na nossa cara.
E trabalhando com tecnologia, eu sempre digo, tecnologia não existe fronteira, existe horizontes. Olha o que a Índia faz. A Índia vende para o mundo inteiro. Por que a gente não pode fazer o mesmo? E isso não é só de TI. Como o colega falou, isso é biotecnologia também, serviços também. O mundo hoje é um só. Praticamente é um só, respeitando culturas regionais. Mas é um só. Então, pessoal, eu gostaria que prestasse bem atenção nisso. A esquina da sorte, onde a preparação encontra a oportunidade. E é essa preparação que eu desafio vocês a terem. Busquem, se preparem, ousem, com paixão, busquem essa preparação, porque uma hora essa oportunidade vai chegar. E dentro de todo esse contexto, eu destaco essa frase. Essa frase do Roberto Chiniachik, alguns de vocês já devem conhecer, é palestrante, escritor de livro e tal. E ele sempre fala isso aí, o sucesso vem enquanto os outros dormem. Eu não estou falando de arrombamento de casa na madrugada, viu? Mas o sucesso vem enquanto os dormem, porque assim, enquanto o pessoal faz o basicão, o diário normal, cara, tem gente que está correndo, cara. Tem gente que está correndo. E aí, quando a gente fala que o sucesso vem enquanto os outros dormem, não é que vem, a gente conquista esse sucesso. Só que enquanto os outros estão ficando adormecidos, parados, etc. Aí eu destaco, já finalizando, eu destaco esse cara. Eu, apesar de não só ter um produto da Apple, incrível que pareça, eu já li 2 biografias dele e esse cara eu considero muito. Porque ele fez o que muita gente gostaria de ter feito, caiu, levantou de novo e sempre foi muito bom. Que ele diz, para ter sucesso é necessário amar de verdade o que você faz. E é isso que eu falo, esse cara é empreendedor, esse cara teve paixão, ele fez aquilo acontecer. Apesar de terem tirado prematuramente ele desse convívio nosso, esse cara com certeza ia apresentar muito mais coisa. Mas ele assim, se você fizer apenas o lado racional, se fizer sempre levando apenas o lado racional, você simplesmente desiste. Então é o que acontece com a maioria das pessoas, é o que ele fala. E eu disse, cara, quando eu achei essa imagem, eu disse, bom, acabou, vamos ficar só nessa imagem aqui, já era, porque é isso que eu queria dizer. Então, pessoal, não importa o que vocês, se vocês fazem o que gostam, ou se vocês gostam do que fazem, façam com paixão, façam com amor, façam com vontade, com tesão. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra para mim, e apaixonem-se. Obrigado.